Boa noite a todos! Agora é oficial aqui, nós estamos na nossa live da nossa BLC, diretamente de Belém do Pará. Me chamo Jennifer Stumano, faço esse negócio um pouco mais, vai fazer 6 anos de trajetória. Sou economista de profissão há mais de 10 anos, trabalhando como economista projetista, como um projeto de viabilidade econômica, trabalhei no governo como assessora parlamentar. Tenho essa cara de menina, mas já estou caminhando para os 40, um passo aí para chegar a 40 anos. E hoje sou empresária, tanto empresária nesse segmento que eu vou estar apresentando para você, que mudou completamente a minha vida e a forma de fazer negócio e a forma de construir riqueza. E eu vou apresentar para você. Hoje também sou empresária no ramo de segurança eletrônica aqui no estado do Pará. E tudo que eu construía há 5 anos atrás, eu tenho uma gratidão imensa através desse negócio. E eu quero ensinar vocês como construir riqueza, viajar internacionalmente, se conectar com homens e mulheres de negócio. Você que quer aprender a construir riqueza e ter um negócio próprio, você está no lugar certo, na hora certa e se conectando com as pessoas certas. Porque para a gente ter uma grande transformação na nossa vida, a gente precisa de três coisas. E aí, quando eu aprendi essas três coisas, tudo mudou na minha vida. O que é, Jennifer, para mim ter uma mudança? Eu estou cansada dos natais na casa da sogra, eu estou cansada de viver a mesma vida todos os anos. Eu preciso de mudança, eu preciso de transformação. E o que eu tenho que fazer? Três coisas você precisa fazer para mudar a sua vida. A primeira é adquirir novos conhecimentos. Conhecimento transforma a gente de forma incrível. A gente precisa se conectar com novas pessoas. Se a gente se conectar a vida toda com as mesmas pessoas, a gente vai continuar tendo os mesmos resultados. E eu quero te convidar a se conectar com novas pessoas, mulheres e homens de negócio, mulheres e homens de visão. E no final eu vou falar um pouco sobre visão. E você precisa mudar o seu ambiente, ou seja, se conectar e trocar de ambientes em relação para poder a sua cabeça ter novas experiências e novas aí, mentalidade. E em falar em mentalidade, gente, nosso treinamento de sábado vai falar isso, como você consegue também. Ó, já estou dando a deixa para vocês, como essa semana vai ser incrível. Eu estou abrindo aqui segunda-feira, mas todos os dias vai ter algo espetacular e diferente para você aprender. E se você está assistindo essa live aqui, vai estar no nosso canal da BLC, fique muito à vontade, seja muito bem-vindo, porque você está agora procurando conhecimento, se conectando com pessoas para ter resultado e adquirindo novos conhecimentos. Isso faz termos mudança. E foi isso que aconteceu na minha vida, uma grande mudança, um grande impacto que fez com que hoje eu me tornasse uma grande mulher nesse segmento, na área de finanças descentralizadas da nossa Gigiós. Então, não vou perder mais tempo, eu quero apresentar para você uma proposta de negócio e como você pode também construir ativos através da nossa empresa, através da Gigiós. Então, são as duas coisas que a gente vai abordar nessa noite. Então, pegue papel e caneta, porque no final eu vou tirar dúvida do que você precisa aprender e qual a melhor decisão que você precisa tomar hoje para mudar de vida e ter e construir algo extraordinário para o seu futuro e para o seu presente, porque você merece ter. Então, vou compartilhar aqui a nossa tela de apresentação. Ó, conseguem? Tá ok? Elvira, ok? Seu Joaquim, ok, Irma? Perfeito. Ó, seja muito bem-vindo à era dos negócios digitais. Se você, eu falo, não está usando seu celular, sua internet para ganhar dinheiro no mundo de negócios digitais, você está deixando de ganhar muito. E é esse o meu objetivo, te dar um direcionamento para entrar de cabeça na era dos negócios digitais. E quando eu falo negócios digitais e dinheiro, a primeira coisa que vem na minha cabeça, falou em digital e falou em dinheiro, é finanças descentralizada. E o que é finanças descentralizada? É a forma que a gente tem de ganhar e cultivar e criar ativos digitais para a gente,
ó, aprender a construir riqueza. A finança descentralizada nada mais é que um ecossistema de serviços financeiros que operam sem intermediários de bancos ou instituições bancárias. Como assim, Jennifer? A gente não precisa de banco ou instituições bancárias, financeiras, qualquer desse tipo de negócio, ou seja, de instituições, para a gente começar a construir riqueza no mundo digital. As finanças descentralizadas é muito interessante porque a gente pode intercambiar, fazer negócios com o mundo todo. A gente tem rapidez, baixo custo, transparência, segurança, porque são tecnologias comprovadas que são as blockchains aí, que é uma forma mais segura hoje de a gente construir riqueza através das finanças descentralizadas. Por isso que os bancos, os governos estão usando o blockchain, porque é uma modalidade muito transparente, muito segura da gente construir riqueza. E falou finanças descentralizadas, primeira coisa que vem na minha cabeça, eu não sei se é na sua também, é sobre criptomoedas, sobre bitcoins, que é uma realidade, gente. Para você ter uma noção, o Brasil já lançou as primeiras moedas digitais, como aí o Drex, se você nunca ouviu falar, mas daqui a pouco tudo vai ser moedas digitais e através plataformas. A gente não vai ter mais os bancos que a gente tem. Deixa eu só pegar um papel aqui. A gente não vai ter mais os bancos, as instituições financeiras. Hoje vai ser tudo muito digital e essa realidade já está acontecendo. Eu já tive a oportunidade de viajar para outros países e isso já é real. Gente, eu já viajo para outros países e já sem nenhum centavo no bolso, sem papel moeda, só no mundo digital, só bancos digitais, financeiras, ou seja, finanças descentralizadas, e é uma realidade que vai bater na sua porta e você precisa estar preparado. Ó, e falando sobre isso, eu quero apresentar uma plataforma chamada Gigiós. A Gigiós é uma plataforma online que fornece esse ecossistema financeiro que eu estou acabando de falar, que são descentralizados sobre uma administração de uma DAO. O que é DAO, Jennifer? DAO é organizações autônomas descentralizadas, onde vários empresários se juntam e eles são donos de todo o ecossistema. Ou seja, não tem aquela hierarquia igual como uma empresa tradicional, né? Onde tem chefe, patrões e empregados. Não, todos na DAO são donos e coproprietários desse ecossistema, como eu, como muitos aqui são donos desse ecossistema chamado Gigiós. Tudo baseado em tecnologia blockchain. Então, eu vou falar sobre a Gigiós. Eu já faço parte, vou fazer 6 anos de trajetória, mas essa empresa já tem 15 anos, gente. 15 anos de muito sucesso. Em 2010, 2010, ela, onde tudo começou, ela começa como um e-commerce, uma loja de ouro, ó. Vou mostrar aqui para vocês, que é lindo, ó. Uma loja de ouro, ela começa a comercializar barras de ouro físico de 1 até 100 gramas para pessoas como eu e você ter acesso ao ouro físico. E deu tão certo que a empresa ela manifestou interesse de entrar na Bolsa de Valores e aí ela começou a emitir os ECNs dela. O que é os ECNs? Notas conversíveis e ações. Deu muito certo, ela chegou a mais de 1 bilhão de euros em ativos em 2017, tá? E aí, muito certo, em 2021 ela abre mais mercados aí com o lançamento do protocolo Gold Converse, que é a DeFi, que é entrando de cabeça no mundo das finanças descentralizadas. E 2024 foi um ano muito importante para a empresa. Ela anunciou o Global Metaverse, blockchain pública, né? E também a conversões dos ECNs em ações. A gente está nesse processo muito interessante. Lembrando que agora, final de mês de maio, a gente vai ter reunião com o presidente. Todos vocês estão todos convocados, principalmente aquelas pessoas aí que têm as moedas, que têm ações, que têm ativos dentro da empresa. É muito importante participar. Então, pegue informação aí dentro da sua plataforma que você vai precisar ir ativar, se cadastrar para participar no final agora. Essas pessoas que vocês estão vendo é o presidente da empresa, o Dmitry Aksionov, o George Fuzesi, que é o diretor de desenvolvimento, os dois. Eu já tive a honra de conhecer lá na Turquia, numa das viagens internacionais que eu fiz. Eu tive a oportunidade de sentar, ouvi-lo, ver
toda a trajetória, o que eles têm aí gigantesco aí para nossas gigiós. Então tem muita coisa boa chegando, principalmente na era da gamificação, das criptomoedas, das finanças descentralizadas. Toda empresa. Muita gente me pergunta, Jennifer, sobre a legalidade. Ela tem todo um registro, ela tem endereço, ela tem toda uma trajetória de mais de 3 milhões de clientes já fazendo parte da empresa, com presença em mais de 150 países. Agora, esses meses, agora, junho ou julho, já vai fazer 15 anos de trajetória. E só eu já vou fazer 6 anos fazendo esse negócio que mudou completamente a minha forma de ver negócio. Antes eu queria apenas passar no concurso público, né, e ter aquela estabilidade, aquela segurança, e eu trabalhando dia após dia em relação no meu tradicional, eu nunca imaginei que eu poderia conquistar tantas coisas e fazer uma grande diferença na minha vida, principalmente mudança de mentalidade através dessa empresa. Tudo mudou e foi um divisor de águas de conhecer todo o nosso negócio. E Jennifer, qual é o ecossistema que essa empresa ela tem para nós? Ela tem um ecossistema gigantesco para você começar a aprender sobre finanças descentralizadas. A primeira coisa que ela tem são os serviços que é a assinatura. Esses serviços e a assinatura que você está vendo aqui primeiro é o quê? É para aquelas pessoas que querem ter renda imediata, que querem fazer parceria com a empresa, que querem montar um seu negócio próprio. Então, ela adquire o serviço que a gente chama de assinatura e ela consegue representar, a gente fala de ser sócio comercial da empresa e levar a empresa aonde ela estiver, seja na cidade dela, no estado, no Brasil, fora do Brasil, e com isso ela é muito bem remunerada em euros, gente, que são pontuações que são convertidas em euros. Então, aquela pessoa que está querendo montar um negócio próprio sem gastar muito dinheiro, que pode trabalhar no mundo digital, assim como estou fazendo nesse momento, e ganhar muito bem por isso, tem que começar pela assinatura ou pelos serviços financeiros. Eu vou mostrar daqui a pouco, matematicamente falando, como uma pessoa pode gerar renda e se tornar um sócio comercial da empresa através dos serviços. Outros ativos que a empresa tem, que a gente chama de ecossistemas de guiões, são as NFTs. O que é NFTs? É investimento digital, tá? É um token que a gente chama token não fungíveis. É uma modalidade de investimento digital. E o que é interessante você saber numa NFT, que você não vai comprar uma NFT por NFT. Dentro dessa NFT existe uma ferramenta chamada Farm. E quando você ativa esse Farm, ó, essa ferramenta, ela gera ativos todos os dias para você. Nesse caso aqui, a gente tem uma NFT que gera moedas, 2 moedas todos os dias, né? Então, assim, todo dia você dorme e acorda, ou seja, tem lá ativos sendo acumulados através de uma NFT. Pega informação com a pessoa que te convidou nessa sala aqui, a gente já está aí com quantos pontos de conexão? 64 pontos de conexão, pessoas estão chegando e você vai aprender a como acumular ativos através da NFT. Outra modalidade que a gente tem aqui são os criptoativos. O que é os criptoativos? A gente tem aí um mercado gigante de criptoativos, né? Que você vai procurar e pesquisar qual é o melhor para a gente fazer os investimentos, chamados gemas. O que é gemas? Que tem potencial de crescimento. Como é que eu sei que uma moeda tem um potencial de crescimento? Jennifer, me explica. É quando ela tem um protocolo, quando ela tem um propósito, quando ela tem algo diferenciado dentro dela. Não se cria uma moeda por criar, ela precisa ter todo um protocolo e ela precisa ter uma finalidade. E por trás dessa moeda tem que ter uma empresa que vai dar um respaldo e direcionar essa moeda para o mercado. E é isso que eu quero chamar muita atenção para nossas moedas, tanto a Gicocoin, como a Micoin, como a GRDAO de Mans, todas essas moedas, Gamecoin, ou seja, ela tem um propósito, ela tem um objetivo de crescimento. Eu me lembro quando eu comecei a comprar essas moedas, elas valiam centavos dentro da plataforma. Hoje tem moedas valendo projeções já de quase chegando a R$ 500, como a Gicocoin, ou seja, valia
um centavo ali a 10 centavos, ou seja, quantidades em relação. Só o fato da gente acumular esse ativo tem grande diferencial e um propósito por trás da nossa empresa e por trás de todas essas moedas. Outro ativo muito interessante que a gente chama de videojogos, que nada mais é que a gamificação. Hoje eu sempre mostro no final uma reportagem, duas reportagens, então fique até o final, que eu vou mostrar duas reportagens para você sobre a gamificação, o quanto ela tem crescido no mercado. Para as pessoas que estão atentas, podem aprender a ganhar dinheiro com a gamificação, que nada mais é uma forma da gente ganhar dinheiro. Jennifer, é tigrinho, é jogar, a gente vai precisar se viciar em jogar? Não! Você precisa ver o mercado de forma muito mais ampla. Você vai ser dono de terrenos, donos da gamificação, fazer parte da estrutura do mercado. Não é jogando, mas sim sendo dono de todos os ativos, de tudo que gera e permeia dentro desse jogo. Então, para se jogar, precisa de terreno, precisa de tecnologia, precisa de mestres dos jogos, precisa de pessoas que orientam, e tudo isso, os investidores, eles se posicionam antes de começar um jogo para poder aprender, ganhar dinheiro dentro da gamificação. E é isso que você vai aprender a fazer. Outra coisa bem interessante é você aprender sobre o metaverso, que é uma outra realidade. Gente, eu tenho vontade de mostrar tantos vídeos aqui, reportagens do Fantástico falando do metaverso, reportagem de jornais falando do gamificação, de criptomoedas, de NFTs. Eu tenho todas essas reportagens que eu sempre mostro para os meus clientes e eles falam: Nossa, isso passou na TV e eu não vi. Eu falei: Eu sei como você se sente. Por quê? Porque a gente fica numa correria de rato no nosso tradicional e a gente não para aprender a como construir dinheiro. A gente corre atrás do dinheiro, igual como eu falo, igual pneu de carro. Quanto mais corre, mais roda, mais liso fica, porque a gente corre atrás do dinheiro. Mas você precisa aprender a fazer o dinheiro a trabalhar para você, ou seja, a acumular esses ativos. E dentro da empresa, a gente tem duas oportunidades de negócio, que é o sócio comercial e o holder. O holder e o sócio comercial são duas figuras distintas, mas elas se complementam dentro de si. Como assim, Jennifer? O sócio comercial é aquela pessoa que está precisando de uma renda imediata. Jennifer, eu quero ser sócio comercial, eu quero ganhar dinheiro de forma imediata, eu preciso aumentar a minha renda. Tem como? Tem. Você se tornando sócio comercial, adquirindo a sua assinatura, você consegue aí ganhar dinheiro de forma muito imediata. O holder é aquela pessoa que tem dinheiro guardado e quer aprender a investir. Jennifer, por onde eu começo? Eu sempre falo, e o Leomar sempre fala, e todos nós, né? Adriano sempre fala, sempre comece. Se você não tem dinheiro guardado, se você precisa aumentar a sua renda, comece como sócio comercial, porque você vai gerar renda de forma imediata e assim você consegue pagar suas contas e também começar a investir. Não, Jennifer, eu tenho dinheiro guardado, está na poupança, no rende, CDB, CDI, então eu quero aprender a investir em finanças descentralizadas. Aí você começa como holder, eu não quero trabalhar, eu estou bem, estou estável, então você começa como holder, ou seja, aprender a acumular ativos e construir riqueza. Então, o holder é muito interessante para isso. E eu vou estar falando um pouquinho para você sobre esses dois. O sócio comercial, por onde eu começar? Eu vou contar a minha história e essa minha história em relação. Eu quero que você entenda como é simples se tornar um sócio comercial. Jennifer, você é sócio comercial? Sim, vou fazer 6 anos de sócio comercial e a minha história é o passo a passo do sucesso e eu quero que você entenda como é que você também vai construir dessa mesma maneira. O que a Jennifer fez? Ela adquiriu uma assinatura, que é um pacote de serviço dentro da plataforma, e qual é o valor para montar o meu negócio, para me adquirir essa assinatura? Gente, 385 euros, que está dando hoje uns 2.568 reais. E aí, vê que veio na minha cabeça como empresária, como mulher empreendedora, como pessoa visionária. O que é que eu abro hoje, Irma, que estou vendo aqui, com 250
R$ 2.500 hoje, ou R$ 2.600 mais ou menos, hoje, para ganhar dinheiro, para ganhar 10 mil, para ganhar 15 mil. O que é que eu abro hoje com 2.500, R$ 2.600 hoje? Me diz aí, né? Se você me diz aí. Foi o que eu pensei, nossa, eu tenho um negócio na palma da minha mão, digital, que eu posso trabalhar em qualquer lugar do Brasil, né? E, ou seja, na área de finanças descentralizadas, na área de como acumular ativo, todo mundo merece, todo mundo precisa aprender e eu posso trabalhar isso e ser muito bem paga. Então, o que que eu abro hoje com R$ 2.600? Nem um carrinho de lanche. Pesquisa aí, na OLX, na tua cidade, um carrinho de lanche tá dando aí uns 2 mil e pouco e tudo vai ter que trabalhar de sol em sol, vai ter que comprar pão, vai ter que comprar maionese, vai ter que comprar. Ah, Jennifer, o que que eu abro hoje com R$ 2.500? Me fala aí. Ah, eu abro o quê? Abro uma loja de roupa? Não, você abre o quê? Nada. E foi isso que veio na minha cabeça. Por que não fazer algo diferente para me ter resultado diferente? Ainda é uma empresa internacional que já tem uns. Na época, quando eu conheci, tinha 9 anos de trajetória, mais ou menos, já ia fazer 10 anos. E aí eu falei assim, por que não? É novo? Assusta o novo? Assusta. Mas eu preciso fazer alguma coisa diferente. E aí, o que foi que eu fiz? Adquirir a minha assinatura como sócio comercial. E aí, Jennifer, qual é o outro passo? Adquirir. E aí, o próximo passo é procurar 3 novas pessoas visionárias, assim como você, para também se tornar sócio comercial com você, para você liberar todos os planos de carreira dentro da empresa que eu vou estar te falando. Jennifer, você fez isso? Fiz. As 3 primeiras pessoas que eu convidei, a primeira pessoa que eu convidei, que está aqui na sala, lindo, maravilhoso, meu pai, na época tinha 70 anos, hoje vai fazer 76, né? Ou seja, 70 anos, eu falei, pai, foi lá na cidade, lá na minha cidade do interior aqui, lá 300 quilômetros mais ou menos, dá umas 4 horas de viagem. Na época eu tinha que ir atravessar, na época era, tinha uma balsa para você ter uma noção, né? Hoje não, graças a Deus tem ponte. Eu fui lá, pai, o senhor trabalha tanto, tanto na roça, plantando açaí, plantando aquilo, o senhor vive naquela corrida de rato, pagando trabalhador, sempre não tem tempo para viver, né? Eu vejo o senhor muito trabalhador, muito correto em tudo que faz. A gente precisa aprender. Ó, eu falei até aprender a plantar dinheiro, né? E a gente plantou já tanta coisa, roça, feijão, arroz, já plantamos açaí. Bora aprender a plantar dinheiro, bora aprender a fazer esse negócio. E o meu pai, com muita sabedoria, com muita coragem em relação, bora. O que é que eu tenho que fazer? Sair com sacola, vender ouro, vender. Não, pai, nada disso. O único trabalho nosso é divulgação, a gente falar para as pessoas em relação que elas precisam aprender a ser no mundo digital, precisa aprender a acumular ativos. É só isso. Ele falou, só isso, é só isso. No próximo final de semana eu volto aqui e a gente vai, o senhor traz aí 3 pessoas para a gente começar o trabalho. Foi assim que eu comecei. E aí o meu pai, falei para o meu pai trazer 3 novas pessoas aí, né? E aí, quando eu voltei na outra semana, eles tinham umas 7, 8 pessoas, e todas, gente, dessas 7, 8 pessoas, umas não tinham dinheiro na outra, outros decidiram fazer, outros depois de um tempo fez, e deu certo, e deu certo. E aí, o que foi que aconteceu? A primeira, meu pai, o segundo, meu amigo, o terceiro, outro amigo, e assim começou nisso. E aí, o que foi que eu fiz? Eu ajudei meu pai a se tornar executivo igual eu, para ele também começar o plano de carreira, e a empresa me bonificou quando eu ajudei meus 3 amigos a se tornarem executivo. Quanto, Jennifer? Eu ganhei R$ 12.000 hoje, mas na época o euro estava muito melhor, eu ganhei R$ 15.000. Gente, ganhar 15 mil em 30 dias, que foi mais ou menos disso, ida e volta nos finais de semana, porque eu trabalhava no meu tradicional. E aí o que aconteceu? Gente, 15 mil, o que eu ganhava mais 15 mil, nossa, quebrou, não foi uma árvore, não, foi uma floresta toda. E eu falei, uau, nossa, esse negócio funciona. E quando eu vi o dinheiro caindo na minha conta, eu falei, nossa,
encontrei a empresa aí da minha vida, eu vou começar a fazer isso. E o meu pai também, meu pai é aposentado, a gente tem uma terra, trabalhava na terra e aposentado com um salário mínimo. Em 45 dias ele ganhou 12 mil reais, na época mais ou menos 12, 13 mil reais, que o euro estava muito mais alto. Ele ganhou o que ele ganhava durante um ano e como aposentado. Ó, fazendo o mesmo trabalho, só três pessoas aí trazendo mais três pessoas. E aí, Jennifer, para por aí? Não. A cada três novos clientes, a empresa paga 5 mil reais. E assim vai. Jennifer, eu trouxe três clientes no mês. Quanto é? 5 mil reais. E se eu trouxer seis clientes, mais 5 mil reais? Como assim? É 750 euros, unidade de recompensa, e a empresa vai bonificando conforme o teu empenho e desempenho. Então, se você a quantidade de pessoas que você trouxer como sócio comercial, ela vai te bonificando, tá? E por que ela paga muito bem? Porque é cotado em euros, ou seja, 750 euros, hoje está quase R$ 6, ou até mais, né? Nem sei exatamente aqui, hoje eu não cotei, mas, ou seja, está muito bem cotado. E aí vale muito a pena em relação. Jennifer, eu não tenho 385 euros para começar um negócio. Eu não tenho 2.600 reais. O que eu tenho que fazer? Gente, pega o cartão, parcela de 12 vezes, ou seja, e trabalha 30 dias, 45 dias, você consegue recuperar o seu capital. Com seis clientes só, você consegue ganhar em média aí 5 mil reais, tira o capital investido, 5 mil, só fazer a matemática. 5 mil dá para tirar aí os 2.600, ainda sobra aí uns 2 mil e pouco para dar um susto na geladeira, pagar uma conta daquele mês e continuar fazendo o negócio. Então, é só fazer que a gente vai construindo para você ter uma noção como sócio comercial. Para por aí, não. Vai ter pessoas no meio do teu caminho que vai falar assim, não, Jennifer, eu não quero ser sócio comercial, eu quero investir, eu quero ser um holder, eu quero acumular ativo. E aí, me fala, Elvira, você ganha por isso se tornando sócio comercial? Sim, a empresa te bonifica também quando você traz novas pessoas que querem aprender sobre investimento e se tornar holder. E aí, como é uma estratégia de ganho, existe um universo, mas eu vou mostrar uma forma de estratégia. Você, quatro e mais quatro, ou seja, um investimento de uma NFT e o jogo, que é o que a gente sempre recomenda por onde começar, NFT e jogo, ou seja, investindo 1.422 euros, você vai gerar 3,3 moedas, 370 moedas extra, ou seja, que você já vai ganhar de forma imediata, 21 moedas para entrar no game para comprar terreno, dá para comprar muito terreno, e ganho, Jennifer, eu quero dinheiro na minha conta. Quanto é que eu ganho aí, ó? Aqui, 2.900 dá uma média de quase 20 mil reais, 19 alguma coisa aqui, ó, por um trabalho em relação de trazer novas pessoas na área para se tornar holder de investimento. E se for o maior investimento, é proporcional, tá? Nesse caso aqui, o dobro de investimento já está ganhando aqui 27 mil, ou seja, 2 mil, 4.090, ou seja, é proporcional, independente com a quantidade de investimento, consegue gerar combinações de ganho, gerar moedas, aumentar os teus ativos, só pelo fato em relação de você ser sócio comercial. Então, se você quer um conselho, se você quer uma instrução por onde começar, sócio comercial enche o teu bolso de dinheiro e de ativo. Então, é muito importante começar como sócio comercial. E também lembrando que como sócio comercial, a gente tem um plano de carreira, que é incrível esse plano de carreira, tá? Ou seja, quando você começa a ter o seu investimento, quando você começa a levar informações para outras pessoas e trazer novas pessoas como sócio comercial, a empresa entende que você quer trabalhar e quer construir um plano de carreira dentro desse negócio. E aí o que acontece? Cada investimento, cada sócio comercial vai gerando pontuações. E essa pontuação sempre vai ser acumulativa. Ela não zera no mês seguinte, você tem que fazer tudo de novo. Não, ela vai continuar. 1 ponto, 2 pontos, aí começou a trabalhar um pouquinho, 3 pontos, 4 pontos, até chegar em 50 pontos. Não é 50 pessoas, é volume de negócios. Chegou em primeiro, em 50 pontos, você chega ao primeiro nível de liderança. Aí eu vira que está aqui, já tem nível de liderança, não é? Ou seja,
Já temos pessoas aqui, várias pessoas, Jane, a nossa marinês que está nos ajudando aqui também, ou seja, chegou ao ponto de carreira, ou seja, tudo isso, esse plano de carreira é para todas as pessoas que não desistem, que persistem. E aí o que acontece, Jennifer? Todo o volume de negócio, a partir daí, chegou em 50 pontos, nível um, tudo que gera, não só do seu trabalho, mas de toda a tua organização que veio através de você, ela te paga uma bonificação. Então, exemplo, gerou uma compra aí de 2.272 euros lá no volume do seu negócio. Ou você trabalhando diretamente, ou toda a tua estrutura aí de negócio. Ou seja, você ganha 25 euros. 25 euros é cento e poucos reais, já dá para comprar o filé, né? Comprar aquela carne lá, já dá, gente. A pessoa acorda, já tem o dinheiro já do almoço, do filé. Aqui em Belém do Pará e do açaí com peixe. Já dá para comprar já para a família aqui fazer aquela despesa, só o fato de você ser líder um e gerar um ganho por aí. Quando você vai aumentando, né, a tua carreira, ou seja, chegando ao nível 5 que a gente tem aqui a nossa Jane, é líder 5 dentro desse negócio. Meu pai, gente, líder 2 para você ter uma ideia, ou seja, de 75 anos vai fazer 76, ou seja, também já está fazendo. Por quê? Porque não desistiu, persistiu. Todas as pessoas que persistem, elas chegam ao plano de carreira. Então, o líder 5 aqui, o mesmo pacote de investimento, de volume de negócio, não ganha mais cento e poucos de reais, já ganha 500 e poucos reais. 500 e poucos reais já dá um quê? Já dá para mais que um filé, né? Ou seja, já dá para fazer já uma churrascada no final de semana, aí já dá para fazer alguma coisa diferente, guardar, economizar. Então, é bem interessante isso. E quanto maior líderes em relação, você vai gerando mais compras e mais valor. Vou dar um exemplo aqui. Com o passar do tempo, tá? Você pode gerar riqueza em relação bem interessantes aí, ó, gerar 300 compras em um mês, né, com volume de pessoas de negócio, ou seja, 300 compras dá mais de 25 mil euros. 25 mil euros aqui eu anotei hoje na cotação, mostrar aqui para vocês, dá mais de 160 mil reais, ou seja, por quê? Porque foi construindo de tijolinho por tijolinho, vai gerando um volume de venda e esse volume de venda vai também abençoando você na sua estrutura, na sua organização. E Jennifer, gostei, mas eu quero saber um pouco mais sobre se tornar holder, acumular ativo. Eu estou com dinheiro guardado aí, por onde eu começar? Eu vou começar. Comece sempre aí uma NFT para gerar duas moedas todos os dias e começa com um jogo para gerar moedas de jogo para você comprar terreno todos os dias. Ou seja, 1.422 euros é uma porta de entrada incrível para você começar a se tornar holder. Porque a NFT vai gerar, olha aí, acompanha aqui, duas moedas por dia. Em 6 meses, você vai já ter 360 moedas. Se ela chega a um preço aí, mais ou menos de projeção de 50 euros, você vai ter acumulado em 6 meses, gente, mais de 18 mil euros em moeda. 18 mil euros é mais de 100 mil em moedas acumuladas, ou seja, em 6 meses. Ah, Jennifer, mas se essa moeda for com um preço menor, não importa, porque você tem volumes de moedas aí, uma quantidade que todo dia cai essas moedas, todos os dias, ou seja, independente do preço que ela vai entrar no mercado, você ganha dinheiro, pode se tornar até muito mais rico por quê? Porque ela pode estar crescendo. Existem moedas hoje valendo muito, mais de 500 mil reais, porque a nossa não pode estar crescendo também. Então, se ela tem um propósito, se ela tá crescendo de forma de forma muito incrível. Ela tem um propósito, tem uma empresa por trás, tem uma comunidade por trás, ou seja, cada dia mais essas moedas estão gerando valores incríveis. Então, pode sim acontecer dela valorizar muito mais do que 50 euros. Né? A gente também tem aí a moeda do jogo que a gente chama de Gamecoin. Ela gera centavos por dia, mas esses centavos em 180 dias, ou seja, 6 meses apenas, ela te dá a possibilidade de comprar 63 terrenos. 63 terrenos. Tu alugando a 10 euros. Gente, 10 euros, eu tô colocando para baixo, tá? 10 euros, você vai ter uma renda todo mês de mais ou menos de 630 euros. 630 euros é um pouco mais de 4 mil reais. Ou seja, para mim ter hoje nos meus imóveis 4 mil reais, aqui no estado do Pará, eu tenho que investir em quatro imóveis mais ou menos aí de mais de quase 1 milhão de reais, ou seja, 4 milhões mais ou menos aqui, tá, gente? Eu falo aqui no Pará, que é um dos lugares que tem os imóveis mais caros aí,
e a renda aí muito, ou seja, R$ 4.000, tu tem que ter muito dinheiro para ter uma renda aí, para você ter para alugar. Aqui, ou seja, com um investimento muito pouco mesmo, com 650 euros, 900 euros, ou seja, poucos investimentos aí, você consegue gerar uma renda, botar esses teus ativos aí para comprar terrenos e esses terrenos para alugar. Jennifer, eu não entendo sobre isso, não se preocupe, a pessoa que te convidou, ela tem esses ativos, ela vai te explicar, ela vai te instruir, tem treinamentos, tem vídeo, tem tudo para você aprender por onde começar. É muito interessante isso. Lembrando que essas projeções aqui, como eu falei, são projeções que pode ser para mais ou para menos, é mercado variável, mas o pessoal pergunta para mim, Jennifer, qual é o risco que a gente tem? Eu falei, é o risco de ficar rico, porque se a gente está investindo aqui, fazendo algo em relação diferente, é para ter resultado diferente, e a gente precisa apenas em relação a procurar empresas sérias para investir, para acumular ativos. E essa empresa, cada vez mais, que eu estou falando, 15 anos de trajetória, ela tem mudado não só a minha vida, mas a vida de muita gente. Aprenda, vinha fazer parte, vinha conhecer sobre o nosso sistema BLC e sobre a nossa empresa. Vale muito a pena, não fique de fora. E como eu acabei de falar, a gente tem toda uma universidade, a gente tem uma comunidade de homens e mulheres empresárias que vai te dar toda a instrução por onde começar, conferências, treinamentos, reuniões, convenções internacionais. Gente, você que está aqui, precisa participar de uma convenção internacional. Quem já foi numa convenção internacional, faz assim, ó, quem aí, faz aí quem já foi, olha aí. Para você estar vendo uma animação, a gente se conecta com pessoas do mundo todo. São mais de 150 países que esse negócio atinge. E a gente, numa convenção internacional, ano passado eu estive na Colômbia, ano retrasado em São Paulo, retrasado estava no México. Ou seja, e olha que quando eu conheci esse negócio, nem passaporte eu tinha. Então, para você entender que esse negócio para você, você vai aprender sobre liderança, educação financeira, sobre inteligência emocional, gestão de tempo, marketing. Você vai aprender a se tornar um empresário nesse negócio, e não só nesse negócio, para você levar para a sua vida e ter sucesso em tudo que você colocar a sua mão. É incrível como a gente consegue transformar a nossa mentalidade, a nossa vida fazendo esse negócio. E para finalizar, eu vou só resumir, né? Já falei muito, mas eu vou resumir para você tudo que eu apresentei aqui em poucas palavras, tá? O que é que você conheceu nessa noite, tá? Você conheceu uma plataforma com 14 anos de mercado, com mais de 3 milhões de clientes, em presença em 150 países, que dá acesso a um ecossistema financeiro descentralizado. E não só isso, você pode participar das distribuições de criptoativos e gerar ganhos como holder em médio e longo prazo. E também, se você quiser, você pode se tornar um sócio comercial. Não é obrigado, mas se tornando sócio comercial, você vai gerar ganhos imediatos através do programa de pontos que a empresa tem para bonificar você. E não só isso, você vai ter todo um treinamento do nosso sistema educativo, que é muito organizado, que tem ferramentas, vídeos, a gente tem treinamentos ao vivo, como é agora, é ao vivo, que você pode no final tirar dúvidas, ou gravados, você pode ver depois. Ah, Jennifer, eu trabalho, estudo à noite, eu faço alguma coisa. Não, você tem acesso depois dos gravados, você vai ler e vai aprender através desse sistema todo a se tornar um profissional do século XXI, né? Que vai te ensinar a fazer esse negócio, mas levar também experiência para a sua vida. Então, só depende de você. É você que vai tomar a decisão para por onde começar e como você vai fazer. E aí, o que eu vou fazer, Jennifer? Você vai se conectar com a pessoa que te convidou para essa live aqui, tá? Ou seja, você vai pegar um link de cadastro, é gratuito. Esse link você vai se cadastrar para você ter acesso à plataforma e ver tudo por lado de dentro. Você vai ir, aí você vai validar a documentação, escolher qual pacote que você quer. Jennifer, eu quero NFT, Jennifer, eu quero game, eu quero ser sócio comercial. Você vai escolher, você tem essa opção de escolher. E vai reunir com a pessoa que te convidou, que ela vai te dar
todo um planejamento estratégico, passo a passo do sucesso. Gente, o sucesso, ele deixa pegadas, ele deixa pista, então não é preciso reinventar nada, você é só fazer o que precisa ser feito e você vai se cadastrar no nosso sistema de treinamento, nossa universidade, da nossa BLC, né? E aí vai assistir o primeiro módulo, é lindo. Para quem nunca assistiu o primeiro módulo, é maravilhoso, tem o módulo 1, 2, como começar, o que você não tem que fazer, o que que você vai fazer em participar das apresentações e, de fato, realizar os seus sonhos. E eu quero te dar uma observação, na verdade, chamar a tua atenção. Você já trabalha há quanto tempo? Já 10, 20, 30 anos, 40 anos no seu tradicional e nada muda. Já está na hora de você aprender a como realizar os seus sonhos. Vem fazer parte dessa comunidade, vem fazer parte dessa empresa para você viver o extraordinário, ter reconhecimento, ganhar dinheiro, viajar internacionalmente, gerar prêmio. Tudo isso aqui é possível. Basta você entender, cair para dentro e fazer o que precisa ser feito, né? E eu trouxe também algumas reportagens, sempre eu trago algo diferente para vocês aqui na nossa live. Esses aqui eu tenho apresentado nos últimos treinamentos, para você entender. Aqui é uma reportagem da revista Veja, o outro é do Sebrae, ou seja, duas empresas. Ela fala sobre a questão do mercado do game. Ó, mudou a fase, o mercado de game já faturou mais do que o cinema. Então, são reportagens aí. Tendência da indústria do game em 2024. A quantidade de game brasileiro mostrou crescente nos últimos anos, de acordo com a nova edição de pesquisa de 74,5% dos brasileiros jogam, ou seja, mais da metade da população estão inseridos tanto games empresariais como game de entretenimento, ou seja, é um mercado promissor, principalmente no Brasil. Então, se você está inserido nesse mercado, com certeza você vai prosperar, porque você está aprendendo a construir ativos com a gamificação. Então, estão no caminho certo, ou seja, fazendo o que precisa ser feito. Eu quero deixar para você aqui esse vídeo. Foque no seu futuro. Ou seja, você precisa entender que você nasceu para prosperar e para isso você tem que tomar uma atitude, para isso você precisa ter visão. E eu quero encerrar meu treinamento com esse vídeo aqui e dizer para vocês que tudo é possível, basta você enxergar o que a maioria das pessoas não enxergam. E para isso você precisa se conectar com pessoas de sucesso, pessoas que têm visão, para poder passar a visão para você. E veio na minha cabeça uma passagem bíblica onde que um profeta estava tendo uma visão e o seu servo não conseguia enxergar. E aí ele teve que tirar a escama dos olhos dele para poder enxergar o que ele estava vendo. Não é diferente o nosso negócio. O nosso papel principal em relação às pessoas é tirar a escama dos olhos dela para ela vir enxergar o seu futuro, o que tem de promissor na vida deles. Então, eu vou deixar com vocês alguns minutinhos em relação, 1 minuto só, já está terminando aqui, para você entender um pouco sobre a nossa vida. O que mais estraga a vida das pessoas, o sucesso das pessoas, elas alcançarem o que elas querem para a vida delas? Talvez o maior desafio das pessoas é terem clareza daquilo que elas querem para a vida delas. Visão é uma imagem fotográfica do teu futuro. Não teve visão ou perdeu a visão, lascou. Não perca a visão, não perca a visão. Tudo começa na visão. A águia, ela enxerga quilômetros de distância. A águia, ela consegue ver a sua presa muito antes de chegar lá. Muitas vezes a gente está olhando para perto e perto tem falta, tem desafios, tem escassez. Para você abrir espaço para o novo, você precisa começar a olhar para frente. Quais são os seus objetivos, metas, desejos mais ardentes? As pessoas estão navegando o tempo todo, indo para um lado e para o outro, buscando terra firme. E é muito mais difícil achar terra firme se você não sabe qual é o farol. Muita gente vive como escravo. Muita gente vive como, eu não consigo nada mesmo,
Então, eu vou deixar a vida do jeito que ela é, vou ver o que acontece. Esse cara já entrou perdendo. Só perdedores dão desculpas. Se você não tiver clareza, você vai parar. As pessoas paralisam por falta de clareza. A falta de clareza te tira. Você não sabe para onde você vai, qualquer caminho serve. A mente responde à visão, o corpo responde à visão, espiritualmente nós respondemos à visão. Tudo responde à visão. Identificando, analisando, estabelecendo as metas, objetivos certos, de maneira correta, pelos motivos corretos. Se eu não posso prever o futuro, eu vou pelo menos o quê? Construir o futuro. E eu construo com visão. Muitos de vocês querem coisas, mas eu não chego na terra firme se eu não souber com clareza o que é mais importante para mim. O que você quer para sua vida? O que é que você quer para sua vida? Eu já tomei a minha decisão de mudar a minha vida. Quando eu conheci esse negócio, eu estava cansado de trabalhar, sair cedo de casa e chegar altas horas da noite e não ver meu filho crescer. Eu estava cansada de ganhar o mesmo salário todo mês, que me limitava de realizar os meus sonhos. Eu estava cansada de não poder viajar, de não poder ter qualidade de vida. E por isso eu tomei uma decisão há 6 anos atrás, que mudou completamente. E eu te convido, quando você vai tomar a decisão e enxergar que você precisa ter uma vida extraordinária, isso só depende de você. Você está com a faca e o queijo na mão. Você só precisa ter a fome para lutar e fazer o que precisa ser feito. Então, eu desejo para você muito sucesso, você que está aqui como convidado, você que quer estar buscando em relação... Você está muito de parabéns, porque você está no lugar certo, com as pessoas certas e adquirindo o conhecimento certo. E isso te dá a oportunidade de mudar de vida. Então, basta uma decisão, apenas uma decisão, de cair para dentro e aprender como fazer esse negócio para, de fato, você ter uma história para contar. Hoje, se eu conto uma história em relação de uma experiência, porque uma decisão eu tomei. E da mesma maneira, eu quero que você conte, uma decisão eu tomei em 2025 e tudo mudou na minha vida, a minha mente, meu bolso, meu coração, as oportunidades em relação chegaram. Por quê? Por uma decisão. Desistir, persistência, decisão, coragem, faz total diferença para aquelas pessoas que querem ter sucesso na sua vida e terem também, independência financeira. Lendas das Interações, ecossistema de jogos, 4 mundos, uma batalha. Tenha controle total sobre territórios, dinheiro, comunidades e ativos digitais. Apenas os mais fortes governam aqui. Você está no epicentro de 4 mundos. Não há espaço para o acaso. Você obtém recursos no mundo real, aprimora-os no mercado digital, usa a influência da comunidade para controlar territórios e saca a moeda do jogo para o mundo real. O que o modelo de negócios inovador oferece? Os ativos digitais se tornaram dinheiro. Agora você pode jogar e ganhar ao mesmo tempo. O mundo físico passou a fazer parte da batalha. Agora as cidades não são apenas locais, mas arenas de jogo. A economia foi além do jogo. Agora ela está conectada com negócios reais e mercados financeiros. Lendas das Interações quebrou as barreiras. Não existe mais apenas um jogo. Existe um novo mundo onde o virtual, o físico, o social e o econômico estão unidos. Bem-vindo ao futuro.